respeito Estrela Solitária General Severiano, sejam bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, vim aqui com alegria, né? Vitória do clássico do nosso fogão aqui. Trazer para vocês uma breve análise do jogo aqui. Que assim, basicamente, no primeiro tempo, o Fluminense teve um domínio maior, mais posse de bola. Nosso time ficou um pouco mais na defensiva, né? Poucos contra-ataques, poucas criações de jogadas. Mas ao mesmo tempo o Fluminense também teve uma grande jogada incisiva, assim, para falar que, perdeu um gol feito, assim. Tava aquele jogo meio truncado, assim. No segundo tempo teve dois momentos. Antes e depois do pênalti que o Rafael fez no Keno, né? O jogador fluminense bateu e o nosso grande goleiro Lucas Perry defendeu. O Lucas Perry, para mim, craque do jogo. Além de pegar o pênalti, fez algumas defesas importantes em jogadas do segundo tempo do Fluminense. Ele teve duas falhas, se não me engano, de bolas aéreas, né? Que ele errou o pulo ali. Teve uma até que abriu uma brecha para alguma polêmica em relação ao segundo pênalti do Fluminense. Ele acabou não acertando o jogador ali. Mas, do meu ponto de vista, eu não daria aquele pênalti. E, assim, destaques do nosso clube, a dupla de zaga foi muito bem. Cuesta e Adrielson praticamente anularam o artilheiro do Brasileirão do ano passado, o Cano, que é um baita atacante. Inclusive em diversos momentos o Cano tinha que voltar na intermediária defensiva para ver a cor da bola, porque não chegava nele e os dois estavam trancando muito bem. Tietê, sua partida muito boa, muito segura. Assim, ele é aquele cara que não fica nos holofotes, né? Não é que dribla 2-3, né? Aquele que vai ser um Kanté da vida, onipresente, dá 10 desarmes na partida, porém extremamente regular e ajuda, de certa forma, em diversos setores no campo, ali, desde a saída de bola na defesa, até a criação de jogadas no meio campo e até com assistência no ataque, como foi o caso de hoje. Num contra-ataque com o lançamento do Tietê, o Vitor Sá fez o gol. Uma jogada interessante. E o Vitor Sá, que até o momento não faz uma boa partida, estava meio preso ali, duas, três jogadas que ele tentou ali, uma jogada de velocidade adiantar a bola, ele perdeu o domínio e o Fluminense conseguiu recuperar a bola, mas não conseguiu fazer o gol que deu a vitória pra gente, né? Então pelo gol, vale a pena mencionar ele aqui, mas até antes do gol ele não vinha fazendo uma boa partida. O Patrick de Paula, muito, assim, ele tem evoluído jogo a jogo, você vê assim que ele está aos poucos recuperando aquele futebol que ele tinha no Palmeiras. O cara que no mesmo jogo ele faz papel de primeiro, segundo volante, meia central. Porque primeiro volante é aquele cara de contenção, que marca, que faz desarme, ajuda lá, sempre próximo aos zagueiros. Segundo volante, já é um cara um pouco mais alto, que ajuda ali na troca de passes, no meio campo, né, na saída de bola. E como meia central, porque no último jogo ele tem dado uns lançamentos muito bons. Teve um lançamento que ele deu, estilo o lançamento do Tietê pro Vitor Sá, que é o nosso gol. Ele tinha dado um lançamento antes. Não me recordo agora se pro Tiquinho ou pro Piazon, que o outro jogador não conseguiu dominar a bola. Que se ele não consegue dominar, eu acho que foi pro Tiquinho. Que se ele conseguisse dominar a bola, estaria na cara do gol em plenas condições de fazer o gol. Outro jogador, o Gabriel Pires. Cara assim que no jogo passado contra o Madureira, né, eu admito que fiquei bem irritado com ele, foi um primeiro tempo horroroso, mas no segundo tempo ele conseguiu resolver um gol, uma assistência, mostrou mais confiança nesse jogo Fluminense. É um cara assim que, apesar de não ter tido nenhuma jogada assim espetacular de assistência, de finalização, porém ajudou muito ele no meio campo, estava muito centrado para marcar, ajudava no toque de bola ali na criação no meio campo ali para sair, né, daquele abafo do Fluminense. E assim, a raça que ele mostrou foi admirável. O cara, do início do jogo até o final do segundo tempo, o cara tava ali indo para cima. Ele deve ter dado umas 5, 6 corridas no mínimo, aquelas corridas assim pura vontade para pressionar o goleiro, para pressionar a saída de bola do Fluminense. Então isso foi admirável. Cara também que tem evoluído, que merece ser mencionado aqui nesse vídeo. Outro cara que eu gostei é o Rafael. Rafael que assim, apesar de
Ofensivamente, acho que teve uma jogada só que ele ajudou na construção, que foi uma bola que ele mandou pro Piazon, o Piazon cruzou, que o Tiquinho quase fez um golaço de voleio, a bola passou muito perto do gol. Agora o Rafael deixando um pouco a desejar na parte ofensiva, mas defensivamente ele foi bem nessa partida, porque ele teve a missão simplesmente de marcar o Arias e depois o Keno quando o Keno entrou. Para mim a única falha do Rafael nesse jogo foi o pênalti, mas aí para mim não exclusivamente culpa dele, mas porque é uma das poucas falhas da defesa, né, durante o jogo que acabou pesando pro Rafael como única escolha que ele tinha, ou tomava o gol ou fazia o pênalti. Talvez já confiando um pouco na capacidade do PR, né? Que o PR eu vi que, assim como o nosso Gatilho, tem um histórico de defensor de pênaltis, porque nas últimas temporadas, em 8 pênaltis que foram batidos contra o PR, ele pegou 6. É algo espetacular, né? Então, de forma geral, foi assim, não foi uma partida brilhante do nosso time, mas assim, foi admirável e de dar alegria que assim, os caras foram muito fiéis à tática do Castro, uma tática assim, mais defensiva para dar estocadas no contra-ataque, alguns momentos de pressão alta, pressionando o C de bola do Fluminense, tentando porque o estilo do Diniz, né, de sair tocando o goleiro na zaga, envolvendo a maioria dos jogadores do time lá, desde a saída de bola do goleiro até chegar no ataque. Em alguns momentos o Botafogo fez pressão alta, dificultou essa de bola do Fluminense, mas o foco na criação era no contra-ataque, estocadas. Quando o Fluminense vinha querer vir para a Bafa, estocada ali. Tivemos até mais chance de sair com 2-0, ter matado o jogo, mas o Carlos Alberto acabou, que entrou no segundo tempo, no lugar do Vitor Sá, acabou perdendo algumas oportunidades na parte de finalização. Agora até construiu 2 boas jogadas, mas no último terço, na hora de finalizar ou dar um passe bom, acabou errando. Mas, de forma geral, parabenizo nosso time. Uma vitória que mostrou muita capacidade tática ali, muita resignação na parte tática, de cada um saber exatamente o que tem que fazer na partida, e raça, muita vontade. Em nenhum jogador ali você viu um momento de bobeada, de desleixo por falta de vontade, muito pelo contrário. Praticamente todos ali mostraram que queriam ganhar aquele jogo de qualquer jeito, então isso é muito bom. E também a gente tem que lembrar que está no início, a gente está na pré-temporada de certa forma, né? Menos de um mês que os caras voltaram, então a parte física, o entrosamento, aquela agilidade ali de raciocínio lá de um para o outro, estão abaladas, né? Por a gente estar nos primeiros jogos do clube, então muito bom. Nossa vitória contra um clássico, primeira prova de fogo. E agora vamos esperar as contratações para a gente fortalecer mais o nosso elenco, que é um bom elenco, mas tem algumas lacunas, né? Então era isso. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras.